sobre essa questão de autonomia e independência. Eu já fiz um vídeo falando sobre a diferença dos dois, que apesar de andarem sempre em vários temas, a gente falar sobre os dois juntos, pesquisa, geralmente tu fala independência, vem autonomia junto, são coisas distintas, né? Mas veio algumas pessoas falaram comigo, algumas pessoas fizeram algumas perguntas, questionaram questões de a importância de se trabalhar, com que idade que eu posso começar a estimular essas áreas, né? E como fazer isso, como trabalhar isso. Então, eu vou dar mais algumas dicas que a gente consegue no dia a dia, que a gente vê que são dicas de coisas que deram certo e que, claro, vai de acordo com a dinâmica da casa, vai de acordo com a rotina, de acordo com a compreensão da criança, ok? Questão de importância. Nós sabemos que o indivíduo, ele já cresce, ele vai se desenvolvendo e no dia a dia, na nossa vida, a gente sempre vai ter que fazer alguma escolha, a gente vive de escolhas. Então, desde o momento que a gente levanta, a gente já está fazendo escolha de o que vai comer de café da manhã, que caminho a gente vai fazer para trabalhar, enfim, sempre está fazendo alguma escolha. Então, ali a gente já está exercendo a nossa autonomia de escolher o que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, que caminho a gente vai seguir. Isso é autonomia, certo? A gente exerce a nossa independência também no dia a dia ao fazer as coisas sozinho, ao se virar, ao preparar o nosso próprio alimento, se alimentar sozinho, enfim. E isso a gente já vai trabalhando também desde o início. E com que idade que eu posso trabalhar a independência, eu posso trabalhar a autonomia da minha criança? Desde cedo. Criança, a gente tem que entender que a gente não nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo de tudo, conseguindo fazer tudo sozinho. A gente vai aprendendo com o tempo. E a gente precisa criar conceitos daquilo que a gente está vivendo. Desde o momento que a gente nasce, a gente já está ali observando o mundo à nossa volta e a gente está adquirindo conceitos, compreendendo as coisas, entendendo o que acontece na nossa dinâmica, no nosso dia a dia, no meio que nos cerca. Então, isso tudo a gente já vai trabalhar desde o início, certo? Como a gente vai trabalhar? Quando a criança é pequenininha ainda, eu não vou dar os brinquedos na mão dela. Eu vou permitir que ela arrume um jeito de alcançar aqueles brinquedos. Claro, às vezes é muito novinho, mas sempre que possível, que eu veja que ela está começando a se desenvolver, que ela já está respondendo a alguns estímulos, permitir que ela vá se desenvolvendo sozinha, que ela vá crescendo e exercendo a sua independência sozinho. Colocando alguns brinquedos não muito longe, mas que ele tenha que se mover até alcançar. Sempre colocando 2 brinquedos, né? Não vamos colocar um monte de brinquedos na sala. Mas assim, coloca uns 2 ou 3 brinquedos, onde ele vai ter que escolher um deles, qual que ele quer brincar. Tem a bola e tem o bichinho. Qual que eu vou escolher para brincar? Então, já vou estimulando ali, permitindo que ele escolha o brinquedo, já está exercendo autonomia, que ele vá até o brinquedo, então já estou exercendo a independência. Então, permitindo que ele faça esse movimento. É importante a gente lembrar também que para cada situação existe uma questão de criação de conceito. Então, eu não posso simplesmente chegar e, você vai fazer isso. Não. Precisamos apresentar os objetos. Então, quando a gente está no dia a dia da dinâmica da casa, a gente permite que a criança observe essa dinâmica, sempre falando normalmente, deixando ela a par do que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vou me vestir para ir para uma reunião, olha, a mamãe, o papai está vestindo a calça, isso aqui é uma calça, eu estou vestindo uma calça, olha como a mamãe veste a calça, põe uma perna, põe a outra, puxa para cima. Olha isso aqui, isso aqui é uma camiseta, olha, como é que a gente veste uma camiseta? Passa a cabeça, achou, a cabeça passou por um buraco, agora, num outro buraco coloco o braço, no outro coloco o outro braço e eu puxo para baixo a minha blusa, olha, cobri o meu corpo com a camiseta, com a calça. E agora, o que a gente pode colocar? Tô sentindo frio no meu pé. Então vamos colocar uma meia. O que é uma meia? Apresentar à criança esses objetos para a criança no dia a dia, comentar, olha, o que eu estou fazendo? Olha, eu estou usando o garfo para me alimentar, eu estou usando a colher, a mamãe também está usando a colher. Olha, eu uso o copo para tomar. Então, vamos usar a mamadeira ou vamos usar o copo. Sempre relatar os objetos, mostrar, apresentar,
para que a criança crie significado daquilo que você está apresentando, para que ela entenda que cada objeto tem a sua função. Qual é a função daquele objeto? Por que que tem que usar? A gente tem que lembrar que as crianças também funcionam muito com exemplo. Então, não adianta eu, por exemplo, dizer que precisa colocar uma meia e não pode andar descalço, mas eu estou andando descalço na casa. Tá, mas como é que eu quero que meu filho use uma meia ou coloque um calçado no pé se eu não uso calçado no pé? Então, eu preciso dar o exemplo, preciso colocar também. Então, mostrar que você faz já dá um estímulo para que a criança entenda, ó, a mamãe tá fazendo na mamãe, aqui eu tô me vestindo e eu vou te ajudar a se vestir, ok? Legal. Mais pra frente, quando a criança já entendeu esses conceitos, ela já sabe o que são as roupas, para que serve, o casaco para esquentar, né, para se esquentar, a blusa a gente coloca assim, como coloca, a calça a gente coloca de outro jeito. Aí a gente vai começar a ensinar a criança a se vestir. Como a gente vai ensinar? Por partes, sempre devagar. Ah, eu vesti, vou colocar a meia, vou dar um exemplo da meia aqui, ó, peguei a minha meia. Como eu vou ensinar a minha criança a vestir uma meia, calçar uma meia? Pegar, enrola a meia, coloco num pedaço do pé, até perto do calcanhar. Agora você puxa o resto. A criança vai ter que puxar o resto. Legal, você conseguiu colocar a meia, viu como não foi difícil? Você consegue, você é uma criança muito inteligente, você é uma criança muito show de bola, você vai conseguir fazer o resto. Agora vamos para outra parte? A gente pega mais para frente que a criança já consegue puxar a meia pro calcanhar. Então agora de novo, ó, a mamãe vai colocar a meia para você até uma metade. Agora o resto você vai colocar sozinho. A criança vai ter que puxar um pouco mais. Já foi mais uma parte. Agora a gente vai ensinar outra parte. Depois que a criança pegou bem esse jeito, nós vamos ensinar ela a colocar na pontinha. Ó. Coloco só na pontinha dos dedos e você vai ter que puxar todo o resto. Depois a gente ensina a colocar a meia no pé. Então, ó, eu enrolei a meia para você. Você vai pegar com os dois dedos aqui, ó, e colocar no pé e puxar. Olha, você já consegue fazer isso. Depois ensina o processo do enrolar a meia. Com a calça, mesma coisa. Nós colocamos a calça até um pedaço da perna e ela puxa o resto. Agora eu vou colocar no joelho. Você coloca até o joelho daqui para frente e você se vira porque você já é grande. Depois eu coloco no pé e ela vai ter que puxar lá do pé até aqui em cima. Depois você vai ter que colocar sozinho. Mas lembrando que a gente sempre tem que apresentar o conceito primeiro. Mostrar para a criança primeiro como é que a gente faz. Dê um exemplo, mostra como é que eu faço em casa. O mesmo vale para questões de alimentação. Então, eu quero que a minha criança coma sozinha, por exemplo, preciso mostrar que eu também como. Como é que a gente usa a colher? Vai fazer sujeira? Vai fazer sujeira. Exige paciência e persistência? Exige muita paciência, muita calma. Por isso é importante também trabalhar a rotina. Tem um outro vídeo aí no canal que fala sobre a questão de rotina. A rotina ela vem justamente para isso, para ajudar a gente nesse processo de ensinar a criança a se desenvolver, de ensinar a criança a ser independente, a exercer a sua independência, a sua autonomia. Então, a rotina vem para ajudar a gente nesse processo. O processo, ele é devagar, ele é lento, exige paciência, mas vai valer a pena no final, sabe? E também essa questão do lá na frente, a gente já sabe que vai causar aqueles impactos onde a criança vai ter a questão a própria autossuficiência, vai mexer com a estima da criança. Poxa, eu sou capaz, eu consigo, isso já vai dar mais segurança para a criança. Quando ela for tomar uma decisão, quando ela for fazer alguma coisa, ela já vai ter isso trabalhado nela, então ela já vai entender que, opa, é difícil? É difícil, mas eu sei que eu consigo, eu sei que eu sou capaz. Então, esse também é um ponto-chave que influencia lá na frente. Espero que tenham gostado das dicas. Curtam, comentem, compartilhem. Se tiverem dúvidas, façam comentários aqui. Se tiver outras questões, precisar corrigir, a gente está aqui sempre para evoluir e crescer. É isso que a gente faz desde pequeno, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!